Olá, bom dia. Vamos dar continuidade aqui a conhecimentos gerais, ética e integridade do concurso nacional unificado. Vamos estudar hoje transparência e qualidade na gestão pública. Eu vou compartilhar aqui o material e vamos começar a leitura. Transparência, transparência e qualidade na gestão pública. A transparência e qualidade na gestão pública são fundamentais para garantir a cidadania, a equidade social em uma sociedade. A transparência é a divulgação clara e acessível das informações sobre a administração pública, permitindo que os cidadãos possam conhecer e fiscalizar o uso dos recursos públicos. Já a qualidade na gestão pública envolve eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços públicos, garantindo que sejam realizados de maneira adequada e atendendo às necessidades da população. Aqui nós temos pessoas do grupo 7. O grupo 7 é uma área que é muito administração. Ele cai muito não. O conteúdo ali específico é administração. Então, vejam bem, esses termos aqui são termos técnicos de administração. Se você está lá no grupo 7, pode ter certeza que alguma questão vai ter sobre isso. Eu vou tentar fazer em outro grupo. O que é isso? Ainda tem um outro termo aqui. Deixa eu ver se está faltando. Não, está certo. São 3 termos. Toda vez que você falar em gestão pública, administração de empresas ou processos, né, de qualidade, você vai ter essas palavrinhas técnicas: eficiência, eficácia e efetividade. O que comumente na doutrina entende por eficiência? Eficiência é você fazer um processo onde você tem menor dispêndio, ou seja, fazer mais com menos. Fazer mais com menos tempo, fazer mais com menos recursos, fazer mais com menos pessoas, é você ter eficiência na realização dessa atividade. Então, eficiência é mais com menos. Então, você está preocupado em economizar recursos nesse processo. E você ser eficiente, fazer aquilo que tem que ser feito com menos dispêndio. Então, toda vez que você tiver uma questão de eficiência, é porque você está atuando nisso. Por isso, você tem indicadores de eficiência. E aí você vem para o segundo termo técnico na área de administração e gestão da qualidade, que é eficácia. Eficácia é você fazer aquilo que tem que ser feito. Fazer aquilo que está programado. Significa você fazer aquilo que foi colocado como meta e como objetivo. Então, vou até tentar elaborar uns exemplos para ficar mais claro esses conceitos numa prova. Eficiência seria dizer o seguinte: eu tenho que construir 10 escolas, eu tenho um orçamento. Se eu fui lá e construir as 10 escolas e construir com 90% do orçamento, eu fui eficiente. Na eficácia, eu tenho que construir as 10 escolas. E eu fui lá e construí as 10 escolas. Quando estou analisando isoladamente a eficácia, não me interessa se eu gastei mais, se teve adicional no contrato, se demorou mais tempo, não interessa. Interessa entregar o que foi combinado. A eficácia é entregar o que foi combinado. Então, se eu construir 10 escolas, eu construí as 10 escolas. Na eficiência, você está vendo a análise de custo-benefício de economia. Lá na eficiência, estudando ela isoladamente, se eu construir as 10 escolas, mas eu gastei mais recursos, gastei mais tempo, gastei mais pessoas, eu posso ter sido eficaz, mas eu não fui eficiente. Eu despendi mais do que era necessário, mais do que estava programado. Eficiência é você reduzir isso aí. Então, tem essas questões. Às vezes, você pode ser eficaz, mas não ser eficiente. Então, eficiência é construir as escolas com menos recursos ou com menos tempo, entregar antes da obra, antes do tempo. É eficiente. E aí vem o terceiro conceito, que é o mais cobrado hoje, tanto do ponto de vista de prova de concurso, quanto do ponto de vista na prática. Efetividade é você pegar, foi eficiente, construir as 10 escolas, né, em menos tempo, em menos recursos, entreguei as 10 escolas que estavam no programa lá de construção de escola, eu fui eficaz. Agora, a efetividade é fazer com que essas escolas mudem a realidade. Ou seja, realmente sirvam para aquilo que elas foram feitas. Significa o seguinte:
10 escolas nesse município. Vou dar um exemplo do município. O índice de alfabetização desse município era, sei lá, para a criança que deveria estar alfabetizada, era no máximo 50%. Se essas 10 escolas aumentarem o índice de alfabetização, ou seja, 100% da idade escolar as pessoas estão alfabetizadas, eu fui efetivo. Agora, se eu construir a escola de forma eficiente, de forma eficaz, e passado o tempo que essas escolas vieram a funcionar, eu fiz o monitoramento e não mudou a realidade, não teve impacto nenhum, eu não fui efetivo. Eu só gastei recursos, gastei tempo, energia e não foi efetivo. Isso você pode pegar para qualquer política pública. Você tem que analisar e fazer, construir, e aí é uma técnica assim, bem apurada, você tem que conseguir construir indicadores para isso. Hoje a dificuldade na administração pública é ter pessoas que consigam fazer indicadores. Você assumir o cargo, virar coordenador de uma área e dizer, cara, eu vou construir indicadores de eficiência, de eficácia, de efetividade. Se a pessoa entrega para você um projeto e diz, ó, tem que fazer isso. O projeto seu é fazer isso. E você automaticamente dizer, cara, tem que ser eficiente, eficaz, efetivo nessa política que o chefe me passou para fazer esse trabalho. Mas eu só consigo se eu criar formas para monitorar que isso aconteça. Porque não adianta eu ter em mente, conceber e saber o que é eficiência, eficácia e efetividade se eu não sei se eu estou caminhando para esse sentido. E a coisa mais difícil, a depender da política, é você construir como medir isso. Se você está indo no caminho certo, é bem difícil. Eu já fiz cursos de praticamente 6 meses de indicadores, mas mesmo assim, na teoria é fácil você criar um indicador. Assim, não, tá tem indicador disso e aquilo outro. Mas na hora que entrega, assim, ó, tem que fazer isso. Assim. E agora? Média assim. Mas isso aqui está medindo eficácia. Ah, não. Aí chega outro e diz, não, isso aqui na verdade está medindo eficiência. É até difícil conceitualmente. Às vezes, um indicador indica tanto a eficácia quanto a eficiência ao mesmo tempo. Enfim, é bem complicadinho. Você montar, tem que montar 2 indicadores para subsidiar um terceiro para você ver se aquilo está evoluindo. Então, quem for da área 7, esses conceitos você tem que revisar antes da prova, pegar bastante questões, que isso cai bastante assim, na área de gestão pública. Um exemplo de transparência e qualidade da gestão pública é a disponibilização online de informações sobre o orçamento público de uma cidade. Ao ter acesso a essas informações, os cidadãos podem acompanhar como os recursos estão sendo utilizados, verificar se estão sendo aplicados de forma justa e eficiente e exigir a prestação de contas por parte dos gestores. Além disso, a divulgação transparente do orçamento público permite a participação dos cidadãos nas tomadas de decisões, contribuindo para a gestão mais democrática e garantindo a equidade social. Para garantir a cidadania e a equidade social, é essencial que a gestão pública seja transparente e de qualidade, assegurando a participação ativa da população na definição dos rumos do país e na fiscalização do uso dos recursos públicos. A transparência e qualidade na gestão pública são pilares para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. E aqui acabou o caderno de questões, mas a gente não vai fazer agora. Vamos continuar aqui. Isso aqui ele deu. Já lemos esse, né? Eu pedi aqui. O que mais? Ok. Assim, accountability, porque ficou, às vezes está truncado o material, mas vamos continuar aqui. Accountability e transparência. Esse termo, accountability, nunca foi traduzido para o português. Então, tem até, como é que chama? Tem até artigos acadêmicos. Quando traduziremos accountability para o Brasil? Accountability pode ser já traduzida para o Brasil? De umas brincadeiras acadêmicas que alguns pesquisadores falam. Mas por que esse termo nunca, estou fazendo a introdução, por que esse termo nunca foi traduzido para o Brasil? Esse termo, assim como outros que a gente acaba usando mesmo em inglês, eles têm uma carga semântica que não vale a pena traduzir. Ele significa muitas coisas. Existem também termos assim, por exemplo, na área jurídica. Então, por exemplo, nós temos, quando você estuda direito administrativo, temos como ex tunc, ex nunc. Não porque não traduz isso, porque tem que ficar usando ex tunc, ex nunc, é porque, na verdade, aquele termo ele tem uma carga semântica, ou seja, de significado, que não tem uma palavra para aquilo. Se a gente for traduzir aquilo, é desde sempre, desde agora, do, do latim ex tunc,
desde sempre, tem, não é melhor deixar assim, porque tem um conceito por trás disso. Então, tem palavras que a gente vai usar quando vocês estão estudando para você começa a conhecer palavras que elas têm uma carga semântica em si. Significa tantas coisas que deixa ali, a gente entende a palavra naquela linguagem dela, no latim, às vezes no inglês, tem palavras também no francês, que vão ficando na língua portuguesa ou na sociedade brasileira naquele formato. Na área de informática também é assim, então tem situações na área de informática, subir para a nuvem, já virou comum, bota para a nuvem, vai incorporando. Esse caso foi investido, né? A gente não trouxe a palavra real para cá. Então tem download. Download a gente já trouxe e deixou do jeito que está, download. Ele fala uma pessoa, faz o download. Você sabe o que é. Mas se você for lá, o que é o download? Baixar, baixa o arquivo. Mas fica tão assim, baixar, mas baixar, porque botar aqui embaixo. Download é tirar da nuvem, né? Accountability a gente vai estudar o que é. Então tem uma carga semântica. E infelizmente não, eu acho que é melhor que deixe assim. Então não tem tradução para a língua portuguesa. Não, essa palavra, se você pegar o que é o conceito não, conceito a gente vai estudar, mas a tradução literal do inglês não condiz com o conjunto que ela tem que considerar para você dizer isso aqui tem accountability. Accountability é a responsabilidade de prestar a é a responsabilidade de prestar contas por ações e decisões, sendo a obrigação de assumir as consequências de suas ações, justificar seus resultados. É um princípio fundamental para o bom funcionamento das instituições e organizações, tanto do setor público quanto do setor privado. Envolve a prestação de contas superiores, pares, subordinados e ao público em geral. Ou seja, a accountability ao mesmo tempo que é uma prestação de contas para várias pessoas, é também uma forma de você justificar resultados e, mais ainda, se responsabilizar por isso. Então, o conceito de accountability é prestação de contas com responsabilização daquele que está prestando as contas. E aquele é o responsável pelo resultado. Não sei qual seria a palavra. Tecnicamente, accountability, tradução literal, seria responsabilização. Só que responsabilização, no português, seria eu vou lá e responsabilizo o Luiz, vou lá e responsabilizo o William. Mas não é só responsabilização. A obrigação dele também é de prestar contas. Então, conceito duplo. Contability é você tem essa contability. Contability é você tem a responsabilidade de prestar contas disso, que está sob a sua guarda, e mesmo assim você é responsabilizado por isso. Você não pode esconder. Ou seja, você tem a capacidade de, mesmo se der ruim, como a gente fala, deu ruim, mesmo assim, ter a humildade de demonstrar que deu ruim e dizer, ok, deu ruim, podem me punir. É falar bem que falar a verdade e saber que vai ser punido. Um exemplo de accountability e transparência pode ser encontrado em um processo eleitoral. Durante a eleição, os candidatos têm a responsabilidade, têm a responsabilidade de prestar contas sobre suas campanhas eleitorais, revelando suas fontes de financiamento e gastos. Além disso, os órgãos eleitorais e, às vezes, receptores de votos devem garantir a transparência do processo, permitindo que os eleitores acompanhem e verifiquem a contagem de votos e o processo de apuração. Isso promove a accountability, prestação de contas dos candidatos e a transparência do processo eleitoral, garantindo a confiança dos eleitores no sistema democrático. Não confunda. Governança é um conjunto de processos, instituições e estruturas que determinam como as decisões são tomadas e implementadas. Accountability é a responsabilidade de prestar contas, mas também de se autorresponsabilizar, que faltou complementar. Compliance é atuar conforme as leis, regulamentos e padrões. Compliance é você seguir o que está previsto para aquela área em termos de normas e regulamento. Compliance é ficar comprometido. Em inglês, não me lembro aqui qual estou tão acostumado a ouvir compliance, mas compliance é você ter uma instituição, uma pessoa que cumpre as normas e os regulamentos. Está de acordo. Compliance é que você está de acordo. Você respeita o compliance. Você não sai, o termo que o presidente anterior usava, você não sai fora das quatro leis. Você está ali dentro do compliance.
Accountability vertical e horizontal. Accountability vertical ocorre quando os cidadãos controlam os políticos e os governos. Exemplo, plebiscito, referendo, voto, audiências públicas, consultas públicas. E a accountability horizontal ocorre por meio do sistema de freios e contrapesos estabelecido na Constituição, ou seja, a atuação do Ministério Público, dos tribunais de contas, das controladorias, ou seja, a accountability vertical é quando você que está abaixo cobra quem está em cima, que ela preste contas, se responsabilize pelas coisas. E a accountability horizontal é quando você tem órgãos cobrando os outros órgãos. É a CGU fiscalizando o Ministério. A CGU também, do nível hierárquico, ela é um ministério, mas ela cobra os outros ministérios. O Tribunal de Contas cobrando outros ministérios. O Ministério Público cobrando os outros, né, os outros órgãos. Então, há um certo nível de hierarquia, mas eu tenho a responsabilidade de forçar que você tenha accountability. Accountability societal. Alguns autores partilham a ideia de que o controle da sociedade sobre a ação governamental constitui uma especificidade e merece uma distinção das perspectivas de accountability vertical e horizontal, abrindo vertentes para a discussão do accountability societal. Nesse sentido, podemos definir a accountability societal como um mecanismo de controle não eleitoral que emprega as ferramentas institucionais e não institucionais, por exemplo, denúncias na mídia, objetivando expor erros e falhas do governo. Eles estão propondo aqui o seguinte: o accountability é um vertical, é um cidadão ali que participa do processo eleitoral. Ah, você não fez nada, então não vou votar em você. Está responsabilizando a pessoa pelos erros dela. Nem sempre de responsabilização. Você, quando participa do referendo, nós tivemos um plebiscito na década de 90, isso é a accountability vertical. O horizontal são os órgãos que fiscalizam e está propondo aqui o accountability, um conceito de accountability societal, ou seja, toda a sociedade, não só o eleitoral, também participa dessa responsabilização. O maior exemplo são as questões, né, na mídia. Como é que surgiu as responsabilizações de tudo que a gente já viu aí de questões no Brasil, do ponto de vista de mensalão, petrolão, tudo que você pensar surgiu onde? Na mídia, alguém vazou, e aí começa aquela pressão. Então, teve lá na década de 90 a questão, como é que era lá? Me esqueci, acho que era Casa da Dinda, né? Tinha PC Farias, tudo isso foi imprensa. Tem muita gente que até brinca assim, a imprensa é o quarto poder, a imprensa, na verdade, para você perceber, e aí é conceito, né? E aí é entendimento de ciência política, conceito de ciência política. Quem estuda ciência política entende claramente que se você não tiver uma imprensa livre não enviesada, porque hoje também temos um problema disso, você pode ter uma imprensa livre, mas enviesada. Enviesada para a direita e para a esquerda, tanto faz o viés dela. E ela, às vezes, tem que ter uma imprensa livre, imparcial, para que você tenha o maior nível de democracia numa sociedade. Porque não adianta ter imprensa livre, ela pode falar o que ela quiser, mas ela só fala com a visão de um lado. Ou seja, se aquele lado errou, ela não vai criticar, porque ela, em tese, é daquele lado. Tanto faz, e eu estou falando, tanto faz ser esquerda ou ser direita. E hoje você tem essa situação também na imprensa, que é uma crítica que o pessoal hoje fala de imprensa, né? Porque se você quiser reafirmar seus conceitos, você sabe quais sites você acessar, quais canais de TV você acessar. Você vai estar falando do lado bom, sempre vai estar amenizando os erros de um lado. Se você quer do outro lado, você sabe quais canais acessar, quais websites, quais canais de YouTube acessar. Essa pessoa sempre vai estar falando bom daquele lado, sempre vai estar amenizando os problemas daquele lado. Então, na verdade, você tem que ter uma imprensa que seja imparcial, tanto para um lado quanto para o outro, e que consiga criticar, né, um lado e o outro, consiga ver defeitos, qualidades também, quando as coisas boas acontecem um lado do outro, você também tem que falar o bem. É difícil hoje encontrar isso na sociedade. Na verdade, é uma coisa que tem que ser buscada para a sociedade evoluir. Não sei se a gente vai conseguir isso hoje. É difícil você dizer assim, esse aqui é imparcial. Pode ter pessoas hoje em dia, mas acho que hoje, órgãos mesmo de imprensa, acho muito difícil. Tem alguns que tentam, mas em algum momento ele acaba sendo
preponderante para um lado, para o outro, não sei, momentaneamente. Agora, existem pessoas, eu conheço pessoas que são, assim, pode ser do lado esquerdo e direito, você vê, não, esse cara aqui, esse ele critica esse, ele critica, ele está ali para ver os defeitos mesmo. O ruim também que tem esse tipo de cara ser perseguido, perseguido dos dois lados, é pela situação do cara. Por isso que às vezes você acaba tomando partido, porque é melhor ser perseguido somente de um lado. Se você perseguido dos dois lados, você não tem em quem se apoiar. Exemplo, os conselhos de gestão representam uma forma de accountability societal, uma vez que buscam envolver os cidadãos na gestão pública e no controle não eleitoral das ações do governo. Eles representam um mecanismo de participação cidadã na tomada das decisões e monitoramento das políticas públicas, envolvendo tanto ferramentas institucionais, como a criação desses conselhos por legislações específicas, quanto não institucionais, como a ação de cidadãos para pressionar as mudanças. Ou seja, o maior caso de accountability societal, esse não ficou bem, seria a contabilidade, seria o quê? Seria o seguinte: responsabilização ou prestação de contas para a sociedade, ou cobrança da sociedade, societal de sociedade. Sociedade seria os conselhos de gestão. Então, hoje você tem o conselho de gestão do INSS, conselho de gestão dos idosos, você tem o conselho, teve até eleição agora, que foi o conselho tutelar. Então, esses conselhos são formas, né, societal, porque ali toda a sociedade participa. Então, você tem conselhos de políticas públicas da área de criança, adolescente, idoso, mulher. Então, isso é uma contabilidade societal, porque a sociedade está participando, não é só no período eleitoral, está participando mais e mais. Vamos lá, questão exemplo. Um dos principais fatores determinantes da accountability é a possibilidade de constituir comitês de auditoria, certo? A questão afirma que um dos principais fatores que determina accountability e responsabilização em uma organização é a possibilidade de estabelecer um comitê de auditoria. Accountability se refere à obrigação de prestar contas e esse conceito eu gostei. Esse aqui que, para mim, define accountability, de acordo com o que eu tenho lido, né, que eu li, é o seguinte: esse termo se refere à obrigação de prestar contas e ser responsável por ação, ser responsabilizado por ações e decisões. É um conceito complexo, duplo. Então, não é só traduzir. Se eu traduzir a accountability, a palavra do português, responsabilização. Mas é só responsabilização? Não. Porque a pessoa pode ficar calada, não falar nada, e eu tenho como responsabilizar ela. Então, não é só responsabilização do termo. O termo é, essa pessoa que errou, ela tem a obrigação de prestar contas, mesmo do erro dela. É difícil uma pessoa prestar conta do seu erro, mas quando uma instituição tem accountability apurado, já bem mais avançado, mesmo quando ela erra, ela presta conta. Isso na área de aviação é muito interessante, não sei se já viram. Na área de aviação, mesmo que um avião tenha caído, e não tenha sobrevivido ninguém, mesmo assim eles vão lá naquele local, lógico, para buscar os corpos, mas mais do que isso, para pegar todas as informações possíveis, isso é uma accountability. Primeiro, para responsabilizar, mesmo que tenha sido culpa da pessoa que já faleceu, não tem como responsabilizar do ponto de vista, vamos dizer assim, físico ali, porque a pessoa já faleceu, mas saber quais foram os erros, e mais do que isso, o accountability, nesse caso de erro, no caso da aviação, é para você saber uma das formas que você não pode agir num determinado, né, incidente aéreo, acidente aéreo. Então, essas investigações aéreas é justamente para isso. E esse relatório depois ficar público. Você entrar no site do Departamento de Aviação Civil, DCEA, sei lá, você tem todos os relatórios, todos os acidentes aéreos do Brasil, né? Para quê? Para que os pilotos leiam aqueles relatórios e, cara, isso aqui, ó, o cara tem até tem um livro que o cara pegou esses relatórios e compilou, daqueles como se fala, mais emblemáticos. Eu me esqueci o nome do livro acho que é Caixa Preta. E aí, ele pega esses relatórios e transforma num livro mais assim, palatável do que os termos ali, graves, essas coisas todas. Você entende assim, que são erros, assim, tem um lá, assim, li por alto o livro, né?
em PDF, eu tive acesso, então eu dei uma lida. Num dos casos, foi lá na minha terra, lá no Pará, o cara, na hora de suspender, chama também suspender com o avião, né, decolar com o avião, ele, em vez de botar 108, ele botou 180. E foi. Daqui a pouco ele, pô, mas não tem nada a ver. Quando foi olhar lá no setup lá do que ele tinha botado, não tinha botado 180, botou 18, não, não era 108, ele botou 180, estava em outro lugar. Só que a Amazônia ali, ó, só mato. E agora? Não tem combustível. O avião deu pane seco. Depois descobriram, que, na verdade, na saída, e não prestou atenção, ninguém conferiu. Em vez de botar 108, botou 180. Imagina, 180 para 108. Grau completamente diferente. Então, e aí isso fica registrado para ter essa percepção de um errozinho. E a contabilidade é isso, é você ter essa capacidade, mesmo quando você errar, você ir lá e botar o relatório. Política, assim, gastamos 1 milhão nessa política e não deu nem nada. Mas mesmo assim fazer o relatório daquilo, para que os próximos que vierem para tentar fazer a modificação naquela área, na política, você sabe, ó, já foi gastado 1 milhão aqui, não adianta fazer. Porque se você não tiver isso, as pessoas vão gastar de novo outro 1 milhão, aí o cara vai esconder. Aí vai vir outro que vai ter essa ideia de novo, vai gastar de novo 1 milhão de orçamento público, não vai. E já sabe que aplicar ali naquele segmento, e daquela forma e daquele jeito, não dá certo. Não tem resultado, não tem efetividade, não impacto. Vai ter eficiência, vai entregar o projeto com menos tempo, a coisa toda, vai ter eficácia, vai entregar, mas não vai ter efetividade. A contabilidade é isso, é você verificar se teve efetividade. Um comitê de auditoria é um grupo de pessoas independentes que são responsáveis por revisar e monitorar as atividades financeiras e operacionais de uma organização. Ele desempenha um papel importante na garantia da transparência e da responsabilidade dentro da instituição, assegurando que as ações estejam em conformidade com as regulamentações e políticas estabelecidas. Nesse sentido, podemos afirmar que um dos principais fatores determinantes da contabilidade, da gestão de contas, é a possibilidade de construir um comitê de auditoria. Um exemplo. Um exemplo de comitê de auditoria pode promover contabilidade, accountability, quando uma empresa é acusada de fraude financeira. O comitê de auditoria pode conduzir uma investigação independente para determinar se a acusação é verdadeira, analisando os registros financeiros das políticas internas e entrevistando os envolvidos. Ao apresentar seus resultados e recomendações, o comitê de auditoria pode responsabilizar os responsáveis pela fraude, garantindo que haja consequências para as ações devidas e incentivando uma cultura de responsabilização na organização. Questão exemplo aqui. A diretoria, lembrando que essas questões de exemplo ele tirou de provas reais, lá, depois que a gente vai responder, a gente vai já responder essa questão aqui, porque ele descaracteriza bem. Questão: a diretoria da empresa CIS se reuniu para conhecer mais detalhadamente o método utilizado na implantação do novo modelo de processo produtivo. Depois de discutir os custos do novo modelo, o cumprimento de prazos e a alocação de atividades materiais, solicitaram ao analista de OSM, a Organização de Sistemas e Métodos, que ele apresentasse a frequência com que os instrumentos de avaliação e controle seriam utilizados. Adicionalmente, o analista de OSM chamou a atenção dos diretores para a verificação de compliance. Com isso, o analista de OSM está apontando a necessidade de verificar se as atividades da organização estão de acordo com a compliance é de acordo com as leis, padrões éticos, regulamentos internos e externos. Engraçado que assim você vê assim, cara, sei o que isso aí tem a ver com direito, né? Tem um concurso que é o Ministério Público de Minas Gerais, ele faz a prova oral pela internet. Vai ter agora a prova oral em maio. Depois eu posso até botar lá no grupo lá. Muito bom, legal, você ver a prova oral lá. E aí as perguntas, assim, a pessoa está no alto nível, passou na prova objetiva, passou na prova discursiva, e tem dos anos anteriores, se você quiser assistir, já está lá no canal do YouTube, lá do Ministério Público de Minas Gerais, faz as provas ao vivo dos candidatos aí, pelo YouTube, transmitido. E uma das perguntas, não sei se foi do ano passado, do ano retrasado, era simples, era isso aí que a gente está estudando. Ele perguntava lá para o candidato a promotor, né, de justiça, dizia assim, quero que você diferencie entre governança e compliance. A pergunta era essa. Você via que a pessoa
Você vê que a pessoa não estava acostumada com os termos, né? Esses termos, apesar de serem já jurídicos, né, somente na área de direito administrativo, ainda não é tão comum ser, não é tão comum governança. Então, hoje em dia já tem decreto, essas coisas todas, né? Você entende o conceito, compliance também. Você tem áreas hoje, empresas que prestam compliance para outras empresas, ficam lá, acho que até aquele juiz lá, que é senador Sérgio Moro, foi uma empresa de compliance mundial. E essas empresas vão lá e tem outras empresas e dizem, olha, você não está cumprindo esse regulamento, você não está cumprindo esse outro. Vai fazendo o compliance da empresa. Compliance é nada mais é você chegar numa empresa, é meio que uma auditoria. Você vai lá e diz, olha, você não está cumprindo isso. Tem que se ajustar. A auditoria é um pouco mais aprofundada, mas compliance quem trabalha no compliance é basicamente isso. Você entende todas as normas, conhece todas as normas, e fica adequando as normas, dizendo, olha, você está fazendo isso, para você melhorar tem que fazer dessa forma. Compliance é isso. Comentário. Deixa eu ver. Não, comentário é a questão. A questão relata uma situação em que a diretoria da empresa X se reuniu para conhecer em detalhes como foi realizado o processo de implantação de um novo modelo de processo produtivo. Durante a discussão foram abordados tópicos relacionados aos custos do novo modelo, cumprimento de prazo e alocação de atividades materiais. Em seguida, os diretores solicitaram a lista de OSM, a Organização do Sistema de Métodos, que apresentasse a frequência com que os instrumentos de avaliação e controle seriam utilizados. Isso indica que eles estão interessados em manter um acompanhamento constante e sistemático do desempenho do novo modelo, a fim de identificar eventuais ajustes e melhorias que possam ser feitos. Na sequência, o analista de OSM chamou a atenção dos diretores para a necessidade de verificar o compliance, isto é, se as atividades da organização estão em conformidade com leis, padrões éticos e regulamentos internos e externos. Isso significa que existe uma preocupação do analista no cumprimento das normas e diretrizes estabelecidas para a empresa, visando evitar problemas legais e manter um ambiente ético e transparente. Com isso, o analista de OSM está apontando a necessidade de verificar se as atividades da organização estão de acordo com as leis, padrões éticos de regulamentos. Praticamente repetiu a questão no, no comentário dele. Vamos agora, então, em outra área. Acabou accountability, acabou governança, acabou compliance. Vamos falar de governo eletrônico e seu impacto na administração pública, acabar a aula de hoje. O que é governo eletrônico? Governo eletrônico está regulamentado pela Lei 14.129 de 2021, é chamada Lei do Governo Eletrônico. Tem como objetivo promover a transformação digital da administração pública, trazendo maior eficiência e transparência para o governo e facilitando o acesso dos cidadãos aos serviços públicos. A implementação do governo eletrônico tem um impacto significativo na sociedade, permitindo a interação mais rápida e simplificada com o governo, reduzindo a burocracia e agilizando processos. Além disso, a digitalização dos serviços públicos também contribui para a inclusão digital, tornando-os mais acessíveis a todos os cidadãos. Quem aqui, não sei também, acho que todo mundo tem. Quem aqui não tem uma senha do GovBR? Não já entrou no GovBR? Acho que todos, né? Ou não? Todo mundo aqui já entrou no GovBR, uma senha lá? Acho que todo para ter aquele cartãozinho de vacina tinha que ter Todos GovBR. para fazer a inscrição do CNU, você tem que entrar pelo Ah, Gov. tá. Entendi. Não, então todo mundo tem. Por quê? A última vez que eu li, nosso nível de governante, de digitalização do governo é muito grande. A gente critica pra caramba o Brasil, mas você nem sabe, tem países do mundo que são desenvolvidos economicamente, mas não tem essa cultura de digitalização do serviço público. Tem países, tem meu cunhado mora na Espanha, tem coisas lá, tem uma outra amiga que está no Canadá também, ela fala coisas que, cara, no Brasil vocês não têm noção. Aqui é tudo digital, tem países que ainda confiam no papel, confia no papel, vai no órgão público, tem que preencher questionário, as coisas não são digitais. Na época que teve a pandemia, eu li várias reportagens falando, assim, país aí, Inglaterra, não conseguia dar conta da demanda porque eu não tinha os prontuários digitalizados lá. O melhor serviço de saúde médica do mundo, gratuito, é o da Espanha não, da Inglaterra, serviço lá de saúde, depois vem da França. Mas era o melhor.
Só que eles não conseguiram na época da pandemia porque eles não tinham os documentos digitalizados. Então, as pessoas, às vezes, morriam lá, por quê? Porque o cara lá numa cidade no interior da Inglaterra, de Lancaster, só que o cara passou mal do Covid em determinada outra cidade lá, sei lá, na própria Londres. Só que ele dava medicação que o cara não tinha, era, meu nome é alérgico. Mas ninguém sabia, cara. O prontuário do cara estava lá na cidadezinha do interior dele. Não era eletrônica, não era digital. No Brasil, não sei se você sabe, tem prontuário digital. Todas as vacinas que você tomou, se você entrar lá no GovBR, no Conecta SUS, está lá. Todas as vacinas que você já tomou na vida, né, estão digitalizando atualmente. Né? Desde aquela que você fica a marquinha, eles conseguem, estão tentando fazer isso no Brasil. Mas muita, muita, muita coisa nesse digitalizado no Brasil. O Brasil é muito eficiente na digitalização. Tanto é que se você digitar no Google, você vai ver lá. Brasil, na América Latina, é o primeiro. No mundo, eu acho que está entre os 5 primeiros de digitalização. País Estados Unidos, que é uma federação bem federalizada, você pegava lá, praticamente acabou a pandemia. Eu estava lendo sobre isso também, sobre digitalização lá nos Estados Unidos. Teve estados americanos que acabou a pandemia, os caras não conseguiram finalizar o sistema que eles construíram, que era para atender a pandemia. Olha a loucura. Não, tudo bem, vai servir para o futuro, mas para aquilo que eles queriam monitorar, deu ruim. Governo digital. Esse aqui é o próprio governo eletrônico, que é a Lei 14.129. Artigo 1º. Esta lei dispõe, esta lei dispõe sobre os princípios, regras e instrumentos para o aumento da eficiência da administração pública, especialmente por meio da desburocratização, as palavras desburocratização, inovação e transformação digital e da participação do cidadão. Comentário. O artigo 1º da Lei 14.129 traz o objetivo principal dessa legislação, que é estabelecer princípios, regras e instrumentos para melhorar a eficiência da administração pública. Essa eficiência é buscada através de diversos meios, especialmente pela redução da burocracia, que é a desburocratização, pela adoção de inovações e pela utilização da transformação digital e pela promoção da participação do cidadão. Esse artigo deixa claro que a lei tem como finalidade principal promover mudanças significativas na forma como a administração pública brasileira funciona. O foco é tornar o governo mais eficiente, ágil e moderno, através da simplificação de processos, da utilização de novas tecnologias e do desenvolvimento de cidadãos nas decisões e na gestão pública. Hoje, a maioria das legislações, não sei, acho que agora é Participa BR. Se você entrar no Participa BR, se você for uma pessoa ativa, entrar lá no site chamado Participa BR, tem várias normas, várias legislações e audiência pública. Lógico que hoje em dia nós temos a sociedade civil organizada. Então, quem participa muito das audiências públicas são as próprias associações, as próprias confederações. Mas se você, cidadão comum, quiser entrar lá, tem uma senha do GovBR, você pode criticar a agência reguladora que está querendo fazer uma nova portaria, uma nova resolução. Você é obrigado a colocar. Qualquer norma que você vai fazer, se você fizer e não tiver passado pelo GovBR, a consultoria jurídica da sua carteira, do seu órgão lá, vai dizer, não, passar lá. Uma regra do governo, tem que passar lá sem criticar. Ainda que ninguém critique, mas você cumpriu. Lógico, você tem que dar divulgação também, né? Ó, a gente vai fazer essa portaria, quer saber a opinião de vocês. Mas tudo por causa que o Brasil está muito avançado em digitalização. Se você fosse fazer isso fisicamente, vai chamar as pessoas para um auditório, para debater a lei, ia dar muito trabalho. Artigo 2º. Esta lei aplica-se aos órgãos da administração pública direta federal, abrangendo os poderes executivo, judiciário e legislativo. Presta atenção. É uma lei que ela vincula o governo eletrônico, o executivo, o judiciário e o legislativo. Você percebeu que a maioria das leis que a gente leu até agora, em todos os materiais, é só voltada para o executivo? Percebeu a importância aqui dessa lei 14.129? Ela se aplica à administração pública como um todo, ao judiciário e ao legislativo, incluindo o Tribunal de Contas e o Ministério Público. Todo mundo tem que respeitar a lei de governo digital e implementar nos seus órgãos. Então, é uma lei nacional. As entidades da administração pública indireta federal, incluídas as empresas públicas, sociedade de economia mista e suas subsidiárias e controladas que prestam serviço público, autarquias, fundações
públicas, ou seja, a administração indireta que presta serviço público. As administrações diretas e indiretas dos demais entes federados, ou seja, estados e municípios, ou seja, estados e municípios também têm que respeitar essa lei. Ou seja, quando uma lei está nesse nível, a gente chama de uma lei nacional, não é uma lei federal. Existem leis federais que se aplicam ao governo federal, existem leis que se aplicam ao Poder Executivo, mas essa lei aqui se aplica a todo o Estado brasileiro, ou seja, a gente chama uma lei nacional. As administrações diretas e indiretas dos demais entes federados, nos termos do inciso 1º e 2º do caput deste artigo, desde que adote os comandos desta lei por meio de atos normativos próprios. Então, você vê que praticamente tudo, a administração pública indireta, incluindo as empresas públicas e sociedade econômica mista. As autarquias já estavam aqui. Autarquia não está aqui. Né? Serviço público, as fundações e autarquias. Todo mundo. Questão exemplo. Apesar de a Lei 14.129 de 2021 ser federal e, portanto, de observância obrigatória para os órgãos e entidades públicas da esfera federal, ela pode ser aplicada a empresas públicas estaduais, se houver previsão para tanto em normativos próprios dos respectivos órgãos. Correto, né? Então, para os estados e municípios também pode aplicar a Lei 14.129, Lei do Governo Digital. Artigo 3º. São princípios e diretrizes do governo digital e da eficiência pública. A disponibilização em plataforma única do acesso às informações e aos serviços públicos, observadas restrições legalmente previstas e sem prejuízo, quando indispensável para a prestação de caráter presencial. Vamos lá. A disponibilização em plataforma única, então, a plataforma GovBR, no site, né? Do acesso às informações e aos serviços públicos, observadas restrições legalmente previstas e sem prejuízo, quando indispensável para a prestação de caráter presencial. Questão exemplo. Deixa eu ler de novo aqui, para a gente não perder. Serviços públicos observadas restrições previstas sem prejuízo, quando dispensaram a prestação de serviço público. Ok, de caráter presencial. Ele está dizendo aqui que você tem que disponibilizar numa plataforma única todas as informações, né, e os serviços públicos. Só que observado, aqueles serviços públicos têm que ser presencial. Então, tem serviços públicos que não tem jeito, por mais que você digitalize tudo. Isso é normal também, não é porque existe a digitalização, tudo tem que ser no virtual, tem que ter ainda o presencial. O governo, na época, o governo passado estava finalizando, estava tentando ver quais que ele voltava para o presencial. Porque foi digitalizando, chegou o momento que você cria, na realidade, uma barreira. Você avança muito de um ponto de vista, mas de outro ponto de vista você cria barreiras. Pessoas idosas, pessoas que estão lá sem internet, estão lá na Amazônia. Então, teve algumas situações, mas aí, infelizmente, trocou o governo, não sei como é que está isso. Mas, na época, eu era um amigo meu que acompanhou, que também ela fazia parte desse projeto. Tinha alguns que eles já estavam revendo para determinadas áreas, porque viam que, na realidade, as pessoas não estavam tendo mais atendimento. Ah, mas está digitalizado. Sim, está digitalizado do cara que não tem internet aí. Uma pessoa que não tem o celular dele, que a gente chama é um bombinha, não tem acesso à internet, não tem internet em casa, não tem neto, não tem que ajude, e aí? Não tem para onde ir. Ele vai lá, a pessoa vai lá e diz para ele lá na porta do aluno, não, é pela internet, vai lá, é pela internet, só acessar aqui. O senhor não sabe acessar. Não tem como ligar, porque uma pessoa dessa, às vezes, não tem como eu ligar com o telefone? Não tem telefone, internet, e aí? Você inviabilizou a participação da pessoa ou o acesso dela ao serviço. A pessoa desiste. Aí agora estava querendo rever alguns que tinham ocorrido isso, né? Também tem um lado ruim da digitalização, você excluir as pessoas, é chamada exclusão digital. Os princípios e as diretrizes do governo digital e da eficiência pública incluem a disponibilização, grave essa palavra aqui, plataforma única do acesso a informações e a serviços públicos, observadas restrições legalmente previstas e sem prejuízo da prestação de caráter presencial, quando indispensável. Então, tem serviços que são indispensáveis de forma presencial. Artigo 7º. Os documentos e os atos processuais serão válidos em meio digital, mediante o uso de assinatura eletrônica, eu uso muito a assinatura do GovBR, desde que respeitados parâmetros de autenticidade, integridade e segurança, adequados para os níveis de risco em relação à criticidade da decisão, da informação e do serviço específico nos termos da lei. Questão exemplo.
Os atos processuais são válidos em meio digital, mediante o uso de assinatura eletrônica, desde que respeitados os parâmetros de autenticidade, de integridade e de segurança. Correto, é do artigo 7º. Deixa eu ver aqui. 14. Parágrafo único. O acesso à prestação digital de serviços públicos será realizado preferencialmente por meio de autosserviço, ou seja, você mesmo presta serviço. Questão exemplo. O acesso à prestação digital de serviços públicos deve ser realizado preferencialmente por meio digital, sem necessidade de mediação humana. Correto, que é o chamado autosserviço. Preferencialmente, lembrando aqui que tem uma mudança de cultura. Você não vai digitalizar 100% dos serviços públicos. Tem serviço público que vai ter que ser presencial. Biometria. Dá para fazer à distância, não sei, por enquanto. Você tem que ir lá fazer biometria. Os serviços são obrigados lá. Comentário. O acesso à prestação digital de serviços públicos será realizado preferencialmente por meio de autosserviço, que é o acesso pelo cidadão ao serviço público prestado por meio digital, sem necessidade de mediação humana. 18. São componentes essenciais para a prestação digital de serviços públicos na administração pública. A Base Nacional de Serviços Públicos, a Carta de Serviços aos Usuários, do que trata a Lei 14.460, ou seja, todo órgão público, quando você entra no site, tem que estar na cara do site lá, a Carta de Serviços, as plataformas de governo digital. Hoje, no governo federal, tem uma só, né? É o GovBR. Você entra por lá. Então, antigamente, cada autarquia, cada ministério tinha seu próprio site. Imagina, eu quero um serviço do INSS, tinha que entrar no site do INSS. Eu quero um serviço da Previ, tinha que entrar no site da Previ, que agora tudo você entra GovBR. Lá dentro você procura a Previ e vai ter os serviços da Previ. De acordo com a legislação federal, que rege o governo digital, são componentes essenciais para a prestação digital de serviços públicos na administração pública. A Base Nacional de Serviços Públicos, as cartas de serviço aos usuários, a plataforma de governo digital, os laboratórios de inovação, não. Você ainda tem 3. Os componentes essenciais da prestação digital é o quê? A Base Nacional de Serviços Públicos, carta de serviços e as plataformas de governo digital. Artigo 28. Fica estabelecido um número de inscrição no cadastro de pessoas físicas, CPF, ou no cadastro nacional de pessoas jurídicas com número suficiente para a identificação do cidadão ou da pessoa jurídica, conforme o caso nos bancos de dados dos serviços públicos, garantida a gratuidade da inscrição e das alterações nesses cadastros. Significa o seguinte, se você entrar no GovBR, ele pede para você como chave única, CPF. A gente chama isso de chave única. Hoje, tudo que você for fazer, vai no TRE, vai em qualquer órgão, eles têm como, essa lei ela é nacional, e envolve o Poder Judiciário, Poder Legislativo, a chave única, todo cadastro que você fizer, eventualmente, tem que ter essa chave única, porque senão você não vai conseguir linkar para o cadastro, para a Base Nacional de Serviços Públicos. O cidadão resolve atualizar os seus cadastros em umas plataformas, mediante a modificação de suas senhas, consideradas fracas pelo sistema. Nos termos da Lei 14.129, fica estabelecido como número suficiente para a identificação do cidadão nos bancos de dados de serviços públicos o cadastro nacional da inscrição no cadastro de pessoas físicas. Correto. Tem que ser suficiente, tem que ser esse número para identificar você. Artigo 39, acho que já vamos finalizar. Será instituído mecanismo de interoperabilidade com a finalidade de aprimorar a gestão de políticas públicas, aumentar a confiabilidade dos cidadãos, dos cadastros de cidadãos existentes na administração pública, por meio de mecanismos de manutenção da integridade e da segurança da informação, no tratamento das bases de dados, tornando-as devidamente qualificadas e consistentes. Inciso terceiro, viabilizar a criação dos meios unificados de identificação do cidadão para a prestação de serviços públicos, facilitar a interoperabilidade de dados entre órgãos de governo. Interoperabilidade é vários sistemas utilizando a mesma base. Realizar o tratamento de informações de base de dados a partir do número de inscrição no CPF, conforme previsto no artigo 11 da Lei 13.44. Essa lei é a Lei da Identificação Civil Nacional. Hoje também vai ter a unificação, a gente vai ter uma identidade única no Brasil todo. Essa lei aqui, Lei 13.444, é a Lei da Identificação Civil Nacional. Questão exemplo, de acordo com a Lei 14.129, a estratégia de governo digital da administração pública de cada ente federal deve estar subordinada à estratégia federal. Sendo vedada
qualquer edição ou iniciativa de estratégia de interoperabilidade técnica. Não, na verdade tem que ter interoperabilidade, né? O cadastro da Polícia Civil do Pará tem que falar com o Cadastro Nacional da Identificação Civil, né? Vamos ter um exemplo de aplicação desse mecanismo de interoperabilidade é o uso do Cadastro Único para Programas Sociais, que é o instrumento de identificação e seleção de famílias de baixa renda para o processo para acesso a programas sociais do governo federal. Esse sistema interage e compartilha informações com outros órgãos, como o Ministério da Saúde e o Instituto Nacional de Seguridade e Seguro Social, garantindo que os dados estejam atualizados e consistentes para a correta aplicação das políticas públicas. Artigo 50. O acesso à conexão para uso de serviços públicos poderão ser garantidos total ou parcialmente pelo governo, com o objetivo de promover o acesso universal à prestação digital de serviços públicos e a redução de custos aos usuários nos termos da lei. O que significa isso? O artigo 50 estabelece que o governo pode garantir o acesso à conexão para uso de serviços públicos de forma total ou parcial. O objetivo dessa medida é promover o acesso universal a todos os serviços públicos digitais e reduzir os custos dos usuários. Hoje, atualmente, estão sendo feitos locais, esqueci o termo agora que estão usando, tem um termo, locais onde você vai lá e já tem computadores, já tem Wi-Fi, já tem tudo para você acessar lá, pessoas para atender ali, para você fazer o acesso digital. Exemplo, o governo pode disponibilizar a internet gratuita em locais públicos, como praças e bibliotecas, para as pessoas terem acesso aos serviços públicos online, como emissão de documentos, consultas de saúde, entre outros. Isso garantiria que todos, independentemente da situação econômica, tenham acesso aos serviços públicos digitais, sem necessidade de arcar com os custos adicionais. Questões do TEC, amanhã a gente finaliza, está faltando aí 10 páginas para a gente acabar mais um assunto ética, integridade e questões. Se a gente acabar amanhã, e aí a gente vai ter quinta e sexta para fazer exercícios de ética, vamos ver quantas questões vão ter. Deixa eu finalizar aqui. Amanhã a gente vai ver acesso à informação. Lei de acesso à informação.